Olá, amigos da Qualifoco, como é bom ter vocês aqui em mais um episódio do Qualifoco Online. E hoje temos a honra de receber o nosso especialista em segurança, Jairo Sena. E o jogo virou, hoje ele está do outro lado da mesa. Seja bem-vindo, Jairo. Opa, Eduardo, tudo bem? Eu te agradeço pela oportunidade e estou aqui para responder todas as perguntas que você tiver aí para gente. Então, vou começar perguntando qual a principal função do agente de portaria. Eduardo, existem algumas questões a serem tratadas em relação a isso. O agente de portaria, ele tem muitas e muitas funções, mas a essencial dela, mais importante, é que ele é um controlador de acesso. E muitas vezes isso se perde porque ele acaba fazendo outras funções como controle de chave, recebimento de correspondência, às vezes ele pode, em alguns setores, acender luz de piscina, né, fazer contagem de materiais de salão gourmet, e aí perde um pouco a essência do trabalho de um agente de portaria. O mais importante de um agente de portaria é ele ser um controlador de acesso. E quais os principais pontos, assim, Jairo, que você vê para a gente não perder esse controle assim, da principal atribuição desse agente de portaria? O que deve se fazer lá no condomínio para a gente mitigar esses erros? Então, a gente sempre fala que o papel do encarregado, o papel do supervisor é muito importante, porque eles estão sempre pontuando isso, para que ele não se perca. Às vezes ele está num condomínio que ele tem muitas funções, é um condomínio muito grande, então principalmente essa questão de recebimento de encomenda, né, atendimento a morador, então ele vai acumulando muitas tarefas. O essencial é o acompanhamento, né, e sem contar, além do treinamento, ele ter a reciclagem, para ele poder ser, sempre que isso for observado pelo supervisor, pelo encarregado, ele ser reforçado essa informação a ele, que ele não pode perder o foco. Por quê? Normalmente o cliente contrata uma empresa como a Qualifoco porque ela quer dar aos seus moradores a sensação de segurança. E o que dá a sensação de segurança para o morador é exatamente o controle de acesso bem feito. Esse é o grande diferencial. E é o que normalmente tem que ser feito para que o porteiro não perca isso. É o acompanhamento do encarregado e o acompanhamento do supervisor para que isso não se perca. Porque senão as outras tarefas eles vão dando por serem muito dinâmicas, eles querem dar mais ênfase a isso e acaba se perdendo a essência do trabalho de um agente de portaria, que é fazer controle de acesso. Boa. Assim, pode ser uma observação de muitos que estão aí do outro lado, né? A gente quando vai em alguns condomínios, né, a gente vê até aquela questão que alguns casos não tem o porteiro, né? Tem só o zelador? Não, aquela questão do eletrônico, Sim. Da portaria eletrônica. Sim, portaria. E mesmo no caso quando tem o porteiro, às vezes a gente vê uma pessoa fica ali fora, aí o porteiro acaba liberando ali, né, o acesso, e vem uma pessoa e passa junto da outra e tudo. Como que a gente mitiga isso ali para evitar? Isso é muito importante você ter falado, porque a gente chama isso de entrada de carona. É o famoso carona. É uma pessoa que vem, às vezes pode até ser sem intenção maldosa nenhuma, mas a gente nunca vai saber porque não está escrito isso em ninguém, na testa de ninguém. Uma pessoa que chega para entrar no condomínio e que ela aguarde alguém para abrir o portão ou a porta para ela acessar, ela tem que ser abordada pelo porteiro. O porteiro tem que chamar essa pessoa até o seu balcão e fazer o cadastro dele imediatamente. Se é um morador que entrou junto com outro morador, ele deve orientar o morador a que não faça isso, para não criar um mau hábito e que as pessoas que não são do condomínio não criem essa dinâmica. Ou seja, um visitante não pode, em hipótese alguma, entrar de carona por conta de que um morador abriu o portão ou abriu a porta, com a sua facial ou biometria. Ele não pode deixar. Então, isso é uma coisa muito importante, o porteiro está atento a sempre estar abordando essas pessoas. E o mais importante, Dudu, é que o porteiro não abra a porta sem antes identificar quem está lá fora. Uhum. Essa identificação não pode ser feita depois que ele entra. Então a identificação tem que ser feita lá fora. Então o porteiro está aqui, alguém aproximou na porta, chegou o morador, ele tem que falar pelo interfone para que esse visitante aguarde enquanto ele faça a identificação. E quais os principais
problemas e riscos que você vê já na portaria eletrônica? Então, o problema da portaria eletrônica é que se você tiver alguma divergência, você não consegue sanar. Exemplo, se chegar um entregador, ele quer fazer uma entrega para o apartamento X, certo? E aí ele entra em contato e alguém abre essa porta para ele. Mas tem um outro entregador que vai fazer uma entrega para o apartamento Y, se for um entregador. Ele vai ter o mesmo acesso. E não tem ninguém para dizer a ele que ele não pode entrar antes de ser identificado. Então essa questão da portaria eletrônica, ela fragiliza demais a questão da segurança. Tira um pouco do morador essa sensação de segurança. Porque não tem ninguém para fazer um controle dos acessos, seja entregador, seja um prestador de serviço, seja um visitante, né? Às vezes, por exemplo, pode acontecer de chegar uma pessoa que tem algum problema com o morador, não tem liberdade de acessar o prédio, e aí chega o entregador, abre a porta e essa pessoa entra de carona. Quem vai barrar essa pessoa que entrou? Não tem quem faça isso. Fica muito vulnerável, né? A sensação que dá é essa de vulnerabilidade. Muito. E assim, aqui na Qualifoco, a gente preza muito pela capacitação dos nossos colaboradores, né? Um pilar que a gente tem desde a fundação, que a gente acredita que quando o colaborador mais ele for capacitado, né, mais preparado ele vai estar lá na frente de serviço. E eu queria saber de você como é que é esse processo de treinamento, assim, de capacitação dos agentes de portaria. Você tocou na cereja do bolo. É a parte mais atraente, vamos dizer assim. Porque eu entendo que um colaborador que vai para um posto sem ter um mínimo de conhecimento daquilo que ele vai fazer, para a própria empresa, a gente chama isso de um tiro no pé. Então, a gente, quando vai dar um treinamento, a gente entra em todas as questões operacionais, regimentais e comportamentais. Então, a gente passa para ele como deve se comportar um agente de portaria da Qualifoco. A gente passa para ele os documentos que ele tem que respeitar e seguir no posto que ele vai estar trabalhando. E eu falei comportamental, regimental e operacional. Então, tem todos os equipamentos do posto, tem a dinâmica que é estabelecida pelo próprio condomínio, porque cada condomínio tem a sua dinâmica, né? Então, tudo isso é passado para ele durante o treinamento. A gente tem um treinamento de uma média de 5 horas, que leva toda uma manhã, né? Que a gente faz todo um treinamento teórico na primeira parte, depois a gente vai para uma parte prática, para a gente colocar o candidato para ele usar o computador, fazer um cadastro, para ele poder fazer um controle de chave, para ele fazer um controle de encomenda, chegada de encomenda, entrega de encomenda para o morador. Então, o cara sai daqui preparado mesmo, ele já sai tá ali na frente de serviço, transmitindo a segurança que a gente tanto deseja, né, para o condômino. Ele não sai daqui sem saber o que vai fazer. Ele pode até não ter experiência na área. Eu, particularmente, até prefiro uma pessoa que tenha menos experiência. Porque ele está mais aberto a aprender o que a gente tem para dizer para ele. Então, quando você pega alguém que já tem muita experiência na área, a gente tem que quebrar aquelas famosas vaquinhas sagradas, né? A gente tem que começar a desconstruir aquela visão que ele tem errônea. Os vícios, né? Os vícios. Era isso até que eu ia te perguntar. Isso. Quais os principais erros assim, que tu percebe ali no treinamento, que a galera vem achando que tem que ser daquela forma, e quando você vê, mostra ali na teoria que não é daquela forma que eles estavam pensando. Eu começo lá, a primeira coisa que eu pergunto para eles, porque aqui a gente também tem a nossa portaria, a gente tem o nosso POP aqui da portaria, e a primeira pergunta que eu falo para eles, o que é mais importante? O que acontece dentro do condomínio ou fora? A maioria diz que é dentro. Quando, na verdade, para um agente de portaria, que é uma função totalmente diferente de um vigilante, porque o trabalho do porteiro é preventivo e o trabalho do vigilante é reativo. Então, o porteiro tem que estar atento ao que acontece ao redor do condomínio, nas proximidades do condomínio, carro estranho que parou na frente do condomínio, não desce ninguém, fica muito tempo lá. A gente chama isso de modus operandi. Então, se ele chega na porta do condomínio, fica disfarçando com o telefone, bonezinho, mochila, e ele não toma nenhuma atitude de entrar ou se comunicar com o porteiro, ele precisa estar atento. Então, quando a gente olha para as falhas mais comuns, porta de guarita aberta, o porteiro tem muito esse hábito de deixar a porta. A guarita é a segurança do porteiro. O porteiro só vai conseguir dar a sensação de segurança para o morador se ele estiver seguro. Então essa sensação de segurança já começa pela porta.
Se você chegar no seu condomínio e a porta da guarita do seu condomínio, da porta estiver aberta, peça seu porteiro para fechar. Por quê? Isso dá liberdade para morador parar. É porque ali, querendo ou não, vai distrair ele, né? Aí igual você tá falando, aí vem um morador, vem bater um papo, perguntar alguma coisa e ele tira o foco dele da vigilância que ele tem que fazer ali, né? Desses pontos. Quando eu pergunto qual é o principal instrumento de trabalho de um agente de portaria, o principal instrumento de trabalho do agente de portaria é a atenção. Então, se ele perde essa atenção conversando com o morador, conversando com o prestador de serviço, conversando até com colaboradores do próprio condomínio, ele está perdendo a essência do trabalho dele, que é a atenção. Então, ele tem que estar atento ao que acontece ao redor, ele tem que estar atento ao monitoramento. É igual, exatamente, o CFTV, né? Quando a gente passa ali, a gente vê várias câmeras, né, na guarita. Então, até ali a pessoa tem que ter uma estratégia, né, de quais câmeras está ali de prontidão para ele estar observando. Isso, essas câmeras se monta um mosaico. Se monta um mosaico e nesse mosaico a gente coloca as câmeras que são mais importantes. Às vezes o cliente quer algumas câmeras e quer a escolha dele, mas a gente tenta mostrar o que é mais importante. Então a gente separa as câmeras por mosaico. Por exemplo, o mosaico só das entradas e saídas do condomínio é a mais importante. Depois vem escada, elevador e só um adendo aí para o elevador. Porteiro não abre porta de elevador quando está com defeito. Ele não pode fazer isso. A obrigação do porteiro é ligar para a empresa que é responsável pela parte de elevador e se comunicar com a pessoa que está presa no elevador. Caso ela tenha algum agravamento durante o período que ela estiver no elevador, ele tem que imediatamente entrar em contato com o corpo de bombeiro, que é quem vai dar o socorro para ele. Pessoal, e não deixe de dar seu like, tá? Curta, comenta e compartilha, para mais pessoas serem alcançadas pelo Qualifoco Online, tá bom? Jário, e quais os principais documentos do posto ali que o agente de portaria deve conhecer? Nossa, isso é tão sério, isso é tão importante, que são livro de ocorrência, livro de protocolo, regimento interno e, em alguns casos, o POP. O livro de ocorrência é tão importante que muitas vezes ele é tratado como um rascunho. Então risca o livro de ocorrência, rabisca o livro de ocorrência. Existe a lei 10.406 do Código Civil que ampara a empresa, ampara o condomínio e ampara o próprio porteiro. Então esse livro bem feito, o porteiro tem um advogado a favor dele. Esse livro mal feito, ele tem um promotor. Porque tudo que fizer de errado no livro, ele vai ter problemas com isso. O livro de protocolo, ele vai protocolar as chaves, entregou a chave, assina. Quem pegou a chave, assina. Vai devolver? Quem está devolvendo, assina a devolução da chave. O livro de protocolo de entrega de encomendas é fundamental. O porteiro, quando recebe as encomendas do entregador, ele tem que conferir uma por uma, checar se todas são desse condomínio. Caso uma dessas encomendas não seja do condomínio, ele não pode simplesmente devolver para o entregador. Ele tem que devolver para o entregador para que ele traga a que é do condomínio. Ele não trouxe 5 para esse condomínio? Ele não está voltando com uma? Então, outra tem que vir para cá, porque houve uma troca aí, né? Uhum. Então, ele tem que trazer outra. Mas o porteiro tem que lançar no livro de ocorrência que houve essa falha. Por quê? Porque, fatalmente, o morador vai entrar em contato com a empresa que ele comprou o produto, que vai entrar em contato com o entregador, e o entregador dá baixa. E ele pode acabar esquecendo e dando baixa nas 5. Só que essa quinta ele ainda não trouxe. E a moradora está guardando a encomenda. Como é que o entregador, o porteiro vai fazer? Cara, a gente tem que depois fazer um podcast só de encomenda, porque eu tenho certeza que isso aí é um grande problema para os condomínios. Sim. Eu imagino isso aí. Muito, e muito grave. E por que é grave? Porque se o porteiro não tiver como provar que essa encomenda não chegou nele, o print que o entregador fez e passou para a moradora, ele fez a parte dele, ele fez o trabalho dele. Só que nessa correria, ele pode trocar e acabar trocando encomenda, e aí ele foi entregar em outro local, esqueceu de voltar. E o porteiro não tem nada, porque a moradora vai chegar assim, ó, você recebeu minha encomenda, tá aqui o print, cadê Exatamente. Minha encomenda? Ele vai dizer o que? Não sei, não lembro, não vi, não. Tá aqui no livro de ocorrência, ó. Tá escrito aqui. O entregador veio, mas ele trouxe uma encomenda trocada e ficou de trazer a próxima. Eu tô aguardando. Pronto. O porteiro não vai ter mais problema. A moradora vai procurar a empresa e vai procurar o entregador.
não tem nada a ver com o porteiro. Mas quando ele não segue esse protocolo, é uma sucessão de erros e problemas que ele traz para dentro da portaria incontáveis. Então, livro de ocorrência, livro de protocolo são fundamentais. Agora, eu sempre falo que o porteiro de excelência é o porteiro que conhece o regimento interno do condomínio. O porteiro que conhece o regimento interno do condomínio, ele não erra. Eu sempre falo que 90% do trabalho dele vai dar certo. 10% eu deixo fora porque entra a questão do comportamento humano. Então eu posso te dizer não de diversas formas, certo? Então isso vai mais do comportamento humano. Mas a questão operacional, se o porteiro que tiver o interesse de chegar na sua guarita e ler o regimento interno, eu te garanto que você não erra. E Jairo, assim, a gente está chegando no final e eu queria entender como é que a Qualifoco faz para, se ela tem um treinamento personalizado para o posto. Se existe essa questão da visitação lá no posto, né, de ver quais são as falhas que estão acontecendo ali e fazer a correção in loco. Sim, temos sim. E o treinamento, nós fazemos um treinamento aqui na base para novos contratados, que é um tipo de treinamento para quem está iniciando. A gente tem um treinamento genérico, que é para todos os postos, aqueles colaboradores que tiver disponibilidade, a gente agenda 2 dias para eles fazerem o treinamento aqui na base. E nós temos um treinamento em loco, que é o treinamento diretamente no posto, para tratar especificamente as fragilidades daquele posto. Então, se um condomínio está com problema, os supervisores sempre trazem para a gente, né, essa parceria com a supervisão, eles trazem as informações para a gente e a gente agenda um treinamento para o posto. Chegando no posto, antes de começar o treinamento, eu faço uma vistoria, eu fico observando, avaliando o comportamento do porteiro, para ver se ele está realmente fazendo as coisas como devem ser feitas. Depois a gente entra no condomínio, checa toda a documentação, checa o que eles estão fazendo no controle de acesso principalmente, e aí a gente começa o treinamento. E nesse treinamento eles trazem as fragilidades. Às vezes o porteiro pode ter uma dificuldade de executar o trabalho dele por conta de falhas estruturais. Então a gente tem que identificar o que é uma falha do porteiro e o que é uma falha estrutural. Porque se a falha for estrutural, você concorda comigo que eu não posso punir o porteiro? Não. Não tem como. Então eu preciso identificar onde está essa falha, levar essa falha para o cliente e mostrar para ele, ó, isso aqui só não funciona por conta dessa falha estrutural. Porque ele acaba até desmotivando, né? Desmotivando. O colaborador. Porque ele não está na competência dele. Ele leva a culpa de uma coisa que não é dele. Exatamente. E quando a gente identifica a falha do porteiro, aí a gente vai lá e corrige. E aí a gente faz um relatório, passa esse relatório para o supervisor e o supervisor vai acompanhando o dia a dia para ver se está tudo ok. Normalmente a gente faz de 3 em 3 meses um treinamento naquele posto. Faz o treinamento, depois faz as reciclagens. Vai lá, faz uma visita, vê como é que está funcionando, verifica se tem algum erro para poder corrigir, né? Enquanto isso, o supervisor está diariamente lá fazendo esse acompanhamento. Jairo, muito bom. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também teve várias dúvidas esclarecidas e assim, é só o início. A gente vai convidar o Jairo aqui outras vezes para ele poder estar esclarecendo mais, né, sobre essa função do agente de portaria. Jairo, queria te agradecer. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Valeu, Dudu, eu que agradeço, né? Eu queria só fazer uma observação que eu acho que é muito importante, que eu queria falar para vocês a respeito das autoridades que vão nos condomínios. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, oficial de Justiça. Eu acho que é muito importante o porteiro entender qual é o papel dele. Um policial militar, quando ele está numa diligência, quando ele está num flagrante, a Constituição já permite, no artigo 5º, que ele adentre ao condomínio. Agora, se ele chega no condomínio como um visitante, ele tem que ser identificado como qualquer outra pessoa, né? O diferencial é no oficial de justiça. Por quê? O oficial de justiça, normalmente, ele chega na portaria com o mandado e pede para ir ao apartamento. E o porteiro tem o hábito de ligar para o morador, mesmo sem ter sido solicitado pelo oficial de justiça. E isso não pode. O artigo 330 e 331 do Código Penal ampara o oficial de justiça até mesmo a prender o agente de portaria, caso ele dificulte ou atrapalhe o processo do oficial de justiça. Então, o oficial de justiça chegou na portaria, pediu para ir no apartamento. Se ele solicitar que ligue para o morador, ok, o porteiro liga.
Se ele não solicitar, não ligue. Não ligue porque você vai criar problema. O que você deve fazer? O agente de portaria deve imediatamente, qualquer autoridade que chegar no condomínio, comunicar ao síndico. O síndico tem que ser informado e tem que ser lançado no livro de ocorrência. Muito bom, Jairo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente.